do Senhor, o pastor Cláudio aqui quem vos fala. Vamos trazer nesse vídeo o resumo da nossa segunda lição, Programa de Educação Continuada, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse último trimestre as cartas que Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A segunda lição traz como título, contextualizando, estudando o capítulo 2 dos Filipenses, traz como título A Vida Cristã em Unidade e Humildade. Vamos estudar hoje este segundo capítulo, onde Paulo vem trazer um ensinamento, a pontuar sobre a importância da unidade da igreja, da unidade dos irmãos, da humildade. E Paulo traz um exemplo muito perfeito, muito lindo, que é o do próprio Jesus, onde o Senhor deixou a sua glória, se humilhou, se entregou por cada um de nós. Os objetivos desta nossa segunda lição: reconhecer a importância da unidade entre os irmãos, refletir sobre os perigos da vaidade, do ego, e também, irmãos, buscarmos o aperfeiçoamento até que o Senhor venha. Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à estatura de varões perfeitos, Então, o nosso processo de santificação, ele é contínuo, ele é progressivo, ele é constante. Então, a vida cristã em unidade e humildade. Texto áureo, capítulo 2 dos Filipenses, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a nossa verdade prática: cada crente é chamado a imitar Jesus Cristo nas atitudes e também na sua essência. Nosso texto bíblico é o segundo capítulo, lembrando que a carta aos Filipenses, ele tem 4 capítulos, 104 versículos. São 4 capítulos, o livro, esta carta, ela é muito pequena, Então é importante que leiamos todo o livro, estudemos todo ele, Como estamos estudando capítulo por capítulo, é importante que você leia todo o capítulo. Ele tem apenas 30 versículos, certo? Então, irmãos, quando Paulo, pontuando, relembrando, quando Paulo escreve esta epístola, ele está preso em Roma, ele escreve da prisão, e nesta oportunidade aqui é uma carta onde Paulo está mais leve, pois é uma igreja que não apresentava tantos problemas como, por exemplo, a igreja de Corinto. E Paulo escreve de uma leveza, Ele trata de algumas questões pontuais, Pois toda igreja ela precisa ser alinhada, está alinhada com os valores, os princípios da palavra de Deus, mas nada que tirasse a paz de Paulo. Então, Paulo ele vem tratar a respeito da unidade e da humildade, pegando o modelo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto da nossa lição: elementos da unidade. Aí ele vai trazer um imperativo, vai entrar a pontuar sobre a humildade e também sobre a solicitude. A unidade da igreja, ela é obra do Espírito Santo,
É papel do Espírito Santo manter a unidade da igreja e preservá-la. Infelizmente, muitos, né, têm seguido seus próprios caminhos, o partidarismo, as disputas pessoais, as invejas, o estrelismo, né, que está muito em evidência na nossa geração, as pessoas atraindo a glória para si, né, em busca de holofotes, de status, de visualizações, de fama, de notoriedade, mas quando a gente pega o modelo, o exemplo de Cristo, Jesus veio nos servir. O próprio Deus despiu-se da sua glória para nos servir e para nos deixar esta valiosíssima lição. No capítulo 2, versículo 2, diz assim: contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse capítulo 2, dos versículos do 1º ao 5º, irmãos, né? Do 1º ao 4º, na verdade, Paulo vem pontuar sobre a unidade e a humildade. Ele pede que os cristãos vivam em comunhão, com amor, com compaixão e unidade de pensamento, né? Que não façam nada por egoísmo ou por vanglória, mas considerem o outro superior a si mesmo. Então, a unidade, ela é um dom, né? Um presente dado à igreja pelo Espírito Santo ao cristão. Deus, ele não habita, irmãos, no meio de um povo dividido. O próprio Jesus, ele vai pontuar isso lá em Mateus, quando os fariseus estão acusando Jesus de expulsar o demônio de uma pessoa pelo espírito de Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus diz: se eu expulso um demônio através de outro demônio, logo este reino é dividido. Ele não subsistirá. Então, se o próprio Jesus fala que o reino das trevas ele é unido, imagina o reino de Deus. Então, Deus não trabalha com divisão. No Evangelho, escrito aqui por João, capítulo 17, versículos 22, Jesus nos traz esse ensinamento. Né? João capítulo 17, versículo 22, Jesus diz, na oração intercessora, na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus orando ao Pai, ele diz: eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado, e eles como me têm amado a mim também. Então Jesus, ele trata aqui da unidade, né? Da harmonia, da união, da unidade que tinha entre ele e o Pai. E assim também tem que ser entre cada um de nós. No capítulo 13, Jesus está reunido no cenáculo com os seus discípulos e ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Então Deus não habita no meio de um povo dividido. Aí está aí o ensinamento de Paulo, para que os irmãos filipenses
mantivessem a unidade e a humildade, que eles não perdessem essa graça, né, que era exercida no meio deles. Então Paulo aproveita da oportunidade para pontuar, para trazer estes ensinamentos pontuais para aquela igreja, né, que abençoava muito a vida do apóstolo Paulo. Uma das maiores dificuldades da Igreja de Cristo nos nossos dias é manter a unidade. Infelizmente, irmãos, temos acompanhado, temos visto, né, tanta divisão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Mas Deus não habita no meio da divisão. Há muita carreira solo, muitas competições, muitas buscas por primazia, e se esquece de que o maior, o grande, a glória é para Deus. Tá? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Quando Jesus está novamente reunido com os apóstolos lá no cenáculo, e aqui Jesus nos mostra a importância da humildade, do serviço, do servir. Está Jesus e os 12 apóstolos, está posto lá a bacia e a toalha para lavar os pés, mas nenhum dos apóstolos se prontifica. E esse serviço de lavar os pés, ele era exercido pelo servo mais humilde da casa. Mas ali não tinha ninguém, estava apenas Jesus e os 12 apóstolos. Nenhum dos apóstolos se prontificou a exercer esta função ali naquele momento, lavar os pés uns dos outros. Então o Senhor Jesus Cristo, com um gesto de humildade, nos dá uma lição aos apóstolos naquele momento e a cada um de nós. O próprio Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, lavou os pés de cada um dos apóstolos, nos deixando esta lição valiosíssima de que se o próprio Deus se humilhou a ponto de lavar os pés, né, dos seus discípulos, por que nós faríamos diferente? Entende, irmãos? Então, há muitos que se vangloriam, o ego, né, a vaidade, o egocentrismo, reinando na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos, pois esqueceram ou ignoraram o que é ser humilde. Nós estamos aqui para servir um ao outro, como assim nos ensina o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos considerar também, pontuar que unidade não quer dizer uniformidade absoluta, né? Em todas as coisas. Lutar pela unidade não é nos fazer iguais, mas nos fazer um em Cristo. A igreja, por exemplo, ela tem variedade de dons. São os mesmos dons? Não, mas para que serve cada dom? Para a edificação da igreja. A igreja de Cristo, ela é uma só. Paulo vai trazer isso aos Coríntios, né? O corpo tem vários membros, tem vários órgãos, mas cada um destes membros, destes órgãos, contribui, corroboram para a unidade, para o bom funcionamento do corpo. Então, uma ilustração bem antiga, né, que nos traz, nos remete, nos faz refletir sobre a importância da unidade, da responsabilidade, da função de cada um, né, da importância de cada um. Unidade não quer dizer novamente uniformidade, mas fazermos as coisas para que a Igreja de Cristo cresça, né? Cada um de nós dê fruto para o reino de Deus. Então, uma ilustração que nos ajuda, né, a entender
as peculiaridades de cada um, mas que cada um fazendo um pouquinho daquilo que Deus lhe confiou, está contribuindo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, conta-se que em uma reunião, né, essa ilustração que nos ensina, nos traz um ensinamento muito importante, você possivelmente já deve ter ouvido, né, essa ilustração, e fala das ferramentas de uma marcenaria. E nesta ilustração, a lixa, ela solicitou a exclusão do martelo, pois para ela o martelo ficava batendo em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou que fazia sim muito barulho, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. Aí o parafuso também é acusado de ficar dando muitas voltas para chegar ao seu propósito. Então observe que cada um aqui vai apontando o defeito do outro. Logo falaram da régua, que se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio dessa discussão entre martelo, entre lixa, entre parafuso, entre régua, entra na marcenaria o marceneiro. E o que é que ele faz? Ele reuniu todas estas ferramentas, né? E com a sua habilidade de marceneiro, ele utilizou cada uma delas e fez um móvel lindo, maravilhoso. Ou seja, qual a lição que nós aprendemos aqui? Cada um de nós, com o dom que Deus nos confiou, com o talento que Deus nos confiou, não são os mesmos. Trabalhamos em unidade, com um propósito específico, com um objetivo específico. Glorificar a Deus, magnificar o Senhor, contribuir, exercer, trabalhar na função de glorificar a Deus no crescimento do reino do Senhor. Entende? Então, cada talento que Deus confiou, e não são os mesmos. Cada um de nós, Deus nos confiou um talento. Mas esse talento é para a edificação do corpo de Cristo, para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele trata disso, né? A unidade e a humildade. No versículo 3 diz: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, humildade é a correta compreensão, irmãos, de si mesmo, nem excesso e nem a falta. Como poderia haver unidade quando cada um está pensando unicamente em si mesmo? Não pode haver unidade dessa forma. Então, esse ensinamento que Paulo traz, né? Os olhos do cristão verdadeiro estão atentos às necessidades dos outros. É isso que Jesus nos ensina. Então, sem humildade, não existirá submissão de uns para com os outros. A humildade é a virtude que mantém a unidade. O que é que o arrogante faz? Ele vai brigar por espaço, por holofotes, por prestígios. É o que mais tem hoje em nosso meio, no meio da igreja. Pessoas que não se humilham, são arrogantes, são prepotentes, estão em busca de visualizações, em busca de fama. Infelizmente, né, irmãos?
Então, o humilde serve com alegria nos bastidores, fazendo aquilo que parece insignificante, mas para Deus tem uma importância extraordinária. Olha a importância, quando a gente vai lá para Atos, capítulo 9, daquele discípulo de Jesus chamado Ananias, que está lá em Damasco. Ninguém sabia de Ananias. Quando Saulo é levado pelos seus companheiros até Damasco, depois que ele tem aquela visão, que ele fica cego, um discípulo que estava no anonimato faz uma função extraordinária. Jesus manda que ele vá orar para que Saulo recupere a vista. Ele obedece e nunca mais a gente ouve falar, a Bíblia fala, relata mais sobre Ananias. Então, um discípulo anônimo, né? Mas que tinha sua importância. Então, quantos são anônimos, estão nos bastidores, mas que têm um valor extraordinário no reino de Deus. Mas enquanto muitos estão buscando holofotes, buscando fama, buscando prestígio, buscando ser reconhecido, Deus conta com você. Você que ninguém vê, que ninguém reconhece, mas Deus te vê, Deus te contempla e Deus está com você. O importante, irmãos, não é a fama, não é o aplauso, não é o reconhecimento humano. Primeiro, este reconhecimento tem que vir do Senhor. Tem que vir de Deus. Entende? Então é muito melhor ter a aprovação do Senhor do que a aprovação dos homens, porque a aprovação de Deus nos traz paz e nos deixa em paz. Entende? Então, estar em um lugar que Deus não colocou, que Deus não chamou, não traz paz. Muitos estão assim, numa posição que Deus não chamou. E o que é que acontece? É só olhar. Não dá fruto. Está lá por causa de alianças, por causa de bajulações, mas Deus não está no negócio. Porque Deus não trabalha desta forma. A caminhada cristã é uma caminhada de humildade, aprendendo do Cristo, manso e humilde, de coração. E fala também, irmãos, de solicitude. No versículo 4 do capítulo 2, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo fala aqui novamente, né, a humildade, ela vem acompanhada desta solicitude autêntica, desta boa vontade, deste empenho, né, esse desejo sincero de atender da melhor maneira possível, de modo que o outro seja servido, seja beneficiado. É isso que Jesus faz. Ele lava os pés dos apóstolos, dando uma lição para cada um deles, né? O apóstolo Paulo, ele deixa implícito também que o crente ele deve também buscar seus interesses pessoais, sim, irmãos, claro, sem problema nenhum, mas os interesses dos outros irmãos também estão em seu campo de visão e haverá solicitude e recurso suficiente para abençoá-la. Então, quando ele trata da unidade, né, e da humildade, ele diz que não façam nada por egoísmo, por vanglória, mas considerem o outro superior a si mesmo. Né? As pessoas julgam uns aos outros pela roupa que veste, se é de marca ou de não. Cuidado, irmãos.
Não siga o exemplo, o modelo do mundo. A igreja, ela não segue esse padrão. O padrão da igreja, ela aprende com Jesus e ela aplica aquilo que o Senhor nos ensinou. O segundo ponto da nossa lição, o supremo exemplo, sua grande decisão e renúncia, sua grande obediência e sua grande exaltação. Então aqui está tratando de Cristo, né? Que vai aqui dos versículos 5 ao versículo 11, a exortação à unidade por meio da humildade e solicitude é ligada a Jesus como exemplo supremo de renúncia. Então, nesses versículos, versículo 5 ao versículo 11, Paulo traz aqui o exemplo de Jesus Cristo, né? Os crentes, eles devem ter a mesma atitude de Cristo. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, tornando-se servo e servo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, né? E deu-lhe o nome acima de todo nome, diante da qual todo joelho se dobrará, se inclinará, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. O versículo 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Todo esse trecho aqui, dos versículos 5 a 11, é um resumo daquilo que Cristo foi antes, durante e depois da encarnação. Tudo começou com a sua decisão de renúncia, de deixar a sua glória. No Evangelho escrito por João, capítulo 10, Jesus vai dizer que ninguém lhe forçou a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele mesmo entregou. Ele mesmo entregou a sua vida por amor às suas ovelhas. Então, não significa que Jesus se esvaziou da sua divindade, né? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas uma limitação voluntária das suas prerrogativas, né? Dos seus atributos e glória celestial. Jesus esvaziou-se da sua glória. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. 100% Deus e 100% homem. E ele nos deu essa lição, né? Se Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi capaz de um ato de renúncia de tamanha magnitude em prol de você, de mim, de nós, de pessoas pecadoras, que não merecemos e nunca vamos merecer. Mas se Deus nos ama com um amor tão extraordinário, a ponto de Jesus deixar a sua glória, sofrer horrores, a ponto de ser levado a uma cruz e ser crucificado como um salteador, como um marginal, no meu lugar e no teu lugar. Que maior exemplo, irmãos, nós poderíamos ter maior do que isso, né? Então não existe amor maior, não existe exemplo de humildade, de submissão maior do que este, porque Jesus foi fiel até o final. Aquilo que Deus projetou para Jesus cumprir, Jesus foi fiel até o fim. Entende? No versículo 8, a si mesmo se humilhou.
ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sua humilhação não foi imposta, nem tampouco, muito menos, encenação. Ele mesmo se voluntariou, irmãos, e assumiu isso. Então é isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está nos dizendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, quando ele, a partir do versículo 5, de sorte que haja, irmãos, este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, mesmo sendo em forma de Deus, não se vangloriou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas como servo, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então não existe obediência autêntica se esta obediência for forçada. Isso não é obediência. Deus se revestir de carne e unir seu ser a nós, tornando-se gente e indo até a cruz. A cruz, irmãos, foi o mais alto grau da obediência de Jesus, o nível mais elevado de uma obediência. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Deus, o Criador, João vai falar isso no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito, nada do que existe viria a existir. Então esse Cristo, esse Jesus, foi tão obediente, e essa obediência o conduziu à cruz. Então esta humilhação de Jesus, ele precisava passar por isso? Não. Mas por que ele fez isso? Para me servir, para te servir. E às vezes reclamamos, ficamos chateados, porque alguém não nos serviu. Que tipo de cristão somos nós, né? Então, ele não apenas se tornou um ser humano, mas morreu a mais humilhante e vergonhosa morte. A morte de cruz. De eterno rei do céu a morrer como um criminoso, amaldiçoado. Então, tudo por obediência, como ele mesmo diz, João capítulo 5, versículo 30. Não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Qual foi o propósito de Satanás ao tentar Jesus? Com pães, transformar pedras em pães, se lançar de lá do templo, para que os anjos não permitissem que ele caísse, para adorar a Satanás. O propósito é tirar Jesus, fazer Jesus pegar um atalho, facilitar a caminhada de Jesus. Quantas vezes estamos sendo tentados a pegar um atalhozinho? Aquele tem nada a ver. Aquilo todo mundo faz. Aquela história de que o tempo é outro. Os tempos mudaram.
Cuidado, irmãos. Deus não muda. Deus não erra. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela não está limitada a um tempo específico. Deus está em todos os lugares. Quando a Bíblia foi escrita, Deus sabia o que viveríamos hoje. Entende? Deus nunca pegou de surpresa. Então aquilo que a Bíblia diz que é certo, continua sendo certo. Então, se Jesus nos deu esse exemplo de humildade, precisamos praticar. E Paulo ensina isso aqui, né? Aos irmãos de Filipenses. No versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então Jesus assumiu a forma de servo, mesmo sendo dono, irmãos, de tudo, de todas as coisas, pois tudo foi feito por ele. Entende? Mesmo sendo dono de tudo, ele se fez de servo para nos servir, mesmo sendo dono de tudo. Porém, chegará um dia em que aqueles que o desprezaram, aquele que continua zombando, né? Todos os seres morais de todos os mundos, céu, terra, debaixo da terra, enfim, reconhecerá que Jesus é o Senhor absoluto de todo o universo, visível e invisível. Hoje, essa rendição, ela é voluntária, pela fé, né? Trazendo vida eterna aos que creem. Mas um dia será imposta, pois todos terão que se prostrar e reconhecer o senhorio de Jesus. Esse Deus que não mediu esforços para me resgatar, para te resgatar. Então Paulo ensina isso. O exemplo de humildade, de unidade que tem que ter na igreja, no meio do povo de Deus. Mas o que nós observamos é divisão e mais divisão, porque ninguém quer se humilhar, ninguém quer se submeter, é um querendo ser superior ao outro, um querendo ser maior, melhor do que o outro. E Jesus diz, reino dividido não subsiste, Deus não está no meio da rebelião, no meio da divisão. Deus não está nesse meio. Então os filipenses deveriam observar. Deus exalta quem se humilha. Então, os apóstolos, Tiago e João, eles perguntam a Jesus, né, pedem a Jesus que cada um fique ao lado de Jesus. À direita, outra à esquerda. Depois dessa petição dele, Jesus traz esse ensinamento de humildade. Mostra a eles que tem que servir. Quer ser grande, quer crescer, sirva. O reino de Deus é diferente do mundo. No mundo, aqueles que exercem posição de destaque querem ser servidos. Jesus disse, não, no reino de Deus não é assim não. Quanto mais se desenvolve, vamos pontuar assim, né, na hierarquia ministerial, mais estamos para servir. E sabe de uma coisa? É uma bênção. Ser bênção na vida do outro. Isso nos traz paz. Isso nos dá paz. Porque esse ensinamento, este é o modelo que Jesus nos deixou. E finalizando o terceiro ponto, desenvolvendo a salvação.
cuidando do testemunho pessoal, aguardando o Senhor e bons relacionamentos. Então, a obediência dos filipenses não podia depender da presença física de Paulo. Eles precisavam continuar crescendo, amadurecendo, né? Se desenvolvendo espiritualmente através, né, do ensinamento bíblico, Paulo estivesse presente ou não. Eles precisavam continuar progredindo, então era necessário que eles desenvolvessem, colocassem em prática, aplicassem ao viver diário deles sua nova relação com Deus, mesmo na ausência do apóstolo Paulo. Né? Paulo estava preso, alguns estavam se desanimando em virtude da prolongada prisão de Paulo, né? Então, Paulo traz algumas questões pontuais para tratar desta questão também. Então, os versículos 12 ao 18, Paulo vem tratar disso, né? O viver a salvação adquirida, né? Com responsabilidade. Ele encoraja os filipenses a obedecerem a Deus, desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Deus é quem efetuaria neles, né? Tanto o querer como o realizar. Então, eles deveriam viver sem murmurações, sem contendas, como filhos de Deus que brilham no mundo. Jesus fala isso em Mateus, né, capítulo 5, a partir do versículo 13, né, 12 e 13. Sal da terra e luz do mundo. Então, Paulo se alegra e se dispõe a se gastar cada vez mais por eles, ainda que para isso, né, ele seja oferecido como uma oferta. O importante é que haja crescimento, que haja amadurecimento e que o reino de Deus continue crescendo e no contexto ali, na igreja dos Filipenses. O versículo 15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, embora a salvação nos seja oferecida como um presente e uma dádiva de Deus, independentemente das obras, ela precisa ser desenvolvida, não conquistada, né? Com temor, numa vida de santificação, a qual só é possível por Deus estar agindo em nós. Aqui no versículo 13, né? Paulo pontuando sobre essa questão. Então, o crente que somente obedece quando está sendo observado, ele está mais preocupado em agradar os homens do que a Deus. O chamado divino é para sermos irrepreensíveis e sinceros, né? Irrepreensível é aquele que não oferece motivo para ser repreendido. E sincero vai expressar a ideia ali também de algo que não é adulterado, não é corrompido. Então, o testemunho do crente precisa ser tal neste mundo perdido que ele seja comparado a um luzeiro iluminando em lugar escuro. Ninguém que é chamado a um isolamento alienante, mas a ser luz na escuridão moral e espiritual no mundo. É o que Jesus novamente fala. Mateus. A lâmpada, ela não é colocada debaixo da cama. Ela é colocada em uma posição em que ela brilhe, a sua luz clareie, ilumine toda a casa. Então, assim somos nós. Né? A luz, irmãos, ela não diz eu estou aqui. Ela não acena o braço e diz, olha, eu estou aqui. Ela é vista de longe, porque ela tira a escuridão. Ela elimina a escuridão tem que sair quando a luz chega. Então, assim somos nós, tem que ser nós neste mundo. Né? Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie
de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o dia da vida do Senhor lança luz em todo o viver cristão. O que é isso? Será quando o caráter verdadeiro de cada um será revelado. As obras, as ações, né? A nossa esperança não está na melhoria deste mundo, embora trabalhemos para isso. Nossa esperança está na vinda de Jesus e ela é enfatizada, né? Nesta carta aqui em várias referências. Vivemos no mundo, mas não estamos no mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus diz: estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, estamos aqui, mas não somos daqui. Pedro vai falar que somos peregrinos, forasteiros, né? Então a nossa esperança não está na melhoria deste mundo. Embora, como estamos aqui ainda, trabalhamos para que haja melhora. Mas sabemos que a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Então Paulo expressa sua confiança de que no último dia, quando seu trabalho será testado, a obediência e firmeza dos filipenses garantirá que sua carreira não foi em vão. Ele vai dizer em Timóteo, 2 Timóteo, né, quando ele está ali na iminência de ser morto, a última carta que ele escreve, ele diz: combati o bom combate. Trabalhei com afinco, em outras palavras. Estou terminando a minha carreira aqui nesta terra. Guardei a minha fé. Então Paulo expressa sua confiança de que no último dia, quando o seu trabalho será testado, a obediência e firmeza dos filipenses garantirá que a sua carreira não foi em vão, né? Não há nada melhor que os crentes possam fazer por seus pastores do que viver as verdades da palavra de Deus, pregada e ensinada por eles, irmãos. Quando a gente vê os nossos alunos, as ovelhas, progredindo, crescendo, amadurecendo, dando fruto, se desenvolvendo no reino de Deus, dando testemunho na igreja e fora dela. Isso alegra o nosso coração. Isso alegra com certeza o coração de Deus, né? E os versículos, irmãos, do versículo 25 diz: julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, aqui dos versículos 19 ao 30, né, Paulo traz desses exemplos aqui, desses seus companheiros, né? Timóteo e Epafrodito. Paulo fala de enviar Timóteo, alguém de confiança, né, que cuida sinceramente dos irmãos, e também menciona, né, Epafrodito, cooperador, companheiro, que quase morreu, irmãos. Quase vem a óbito. Quando ele está ali a serviço, servindo a Paulo, assistindo Paulo, quando Paulo está preso, né, ele pegou uma enfermidade ali que quase ele morre. Então, daqui dos versículos 19 ao 30, Paulo apresenta nominalmente, né, além de Paulo, Timóteo e Epafrodito, né, 3 pessoas cujas vidas são exemplos de piedade, né? Paulo, Timóteo e Epafrodito. Nós não somos adversários. Então, a gente pegando esse exemplo aqui, a gente compreende, irmãos, a gente aprende. Nós não somos adversários, não somos concorrentes. Para que tanta divisão no meio do povo de Deus, né? Mas estamos aqui para servir uns aos outros. Não somos apenas eu e Deus, mas eu, Deus e você. Eu, Deus e você. Deus me usa para te abençoar, Deus te usa para abençoar outra, e assim é o reino de Deus, né? Então, depois de mencionar Timóteo,
e seu caráter altruísta, né? Paulo destaca também Epafrodito, né? O enviado da igreja de Filipos para servi-lo. Então, a descrição que Paulo faz de Epafrodito é exclusivamente positiva. Paulo fala irmão, cooperador, companheiro de lutas e auxiliador. Epafrodito foi uma bênção para Paulo e para a igreja local ali de Filipos. Trabalhador incansável, chegou ao limite, né? Quando ele pegou aquela enfermidade ali, quando ele estava assistindo Paulo estava preso. Então, junto com Timóteo, eles mostram o valor do relacionamento no reino de Deus. E fechando aqui, Charles Swindoll, ele tem uma frase, ele diz assim, ó: amigos são como árvores frondosas que floresce, né, que oferece sombra em tempos difíceis. Porém, só os tem esses amigos quem os planta, né? E Timóteo, Epafrodito foram verdadeiros amigos, né? Companheiros de Paulo nas labutas. Então, fechando, resumindo, meus irmãos, esse segundo capítulo, Paulo destaca a humildade e a unidade que tem que haver no meio do povo de Deus, né? Tendo Cristo como exemplo supremo de serviço e obediência. Deixou a sua glória e veio nos servir. E chama os crentes a viver de forma irrepreensível no mundo, apoiando-se em líderes e em irmãos fiéis. Porque Paulo, que seria de Paulo sem o apoio desses irmãos, né? De Timóteo, de Lucas, de Silas, de Epafrodito e de tantos outros, de Priscila, de Áquila, né? De tantos outros que foram peças fundamentais no ministério de Paulo. Então é assim o reino de Deus, né? Um cuidando do outro, um servindo ao outro. E Paulo nos ensina isso nesta carta aqui aos Filipenses. Amém? Deus abençoe.